pessoal, bem-vindos ao canal. O zagueiro Bruno Mendes, uruguaio, 21 anos, se despediu no dia de hoje dos jogadores do Corinthians lá em São Paulo e já prepara a mudança aqui para Porto Alegre. O Nonato chegou a ser oferecido para o Corinthians e o Corinthians não quis. Tem uma versão dizendo que é porque o Corinthians ia estourar a folha, porque o Corinthians está procurando atacante. O importante é que o Corinthians não quis o Nonato e aí o Inter vai pagar ao Corinthians para ter o Bruno Mendes por empréstimo. A previsão é que o Bruno Mendes chegue aqui a Porto Alegre nessa quarta, no máximo quinta-feira, para ser apresentado oficialmente. O primeiro reforço do Inter nessa nova era Diego Aguirre. O Inter que segue no mercado, segue procurando jogadores e o Paulo Vitor do Botafogo é um jogador que o Inter está tentando sim. Lateral esquerdo, 20 anos. Mas tem um problema aí, tá? O Botafogo tem ele não quer vender o Paulo Vitor e veio à tona agora a informação de que o Inter tentou a contratação do Paulo Vitor quando ele ainda estava no Nova Iguaçu. Então o Botafogo tá meio assim de negociar com um cara que tentou ele antes, que tentou tirar ele do Botafogo, sabe? Porque ele foi primeiro por empréstimo ao Botafogo e depois foi adquirido 50% dos direitos econômicos. Então tem isso também. Mas o Inter tá convicto, quer o jogador, aposta bastante nesse jogador. Eu falei no outro vídeo que é um jogador que o Inter enxerga a possibilidade de negociar com a Europa. Não é só contratar para disputar a posição com o Moisés. É um jogador que o Inter entende que tem muita margem de crescimento. Jogador que o Botafogo pegou por empréstimo e depois comprou os direitos, tá? Sobre o Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro, a informação é a seguinte. Ele fez a cirurgia, a artroscopia, foi boa a artroscopia, diminuíram muito as dores, o relato é bom. Mas a previsão do Inter de um mês, segundo as pessoas com que eu falei no dia de hoje, ela é para evolução na fisioterapia. E ele vai treinar com bola, mas para voltar a jogar pode demorar mais um pouco. Então não existe um prazo oficial para o Paulo Guerreiro voltar a jogar futebol. E eu perguntei para as pessoas o que vai acontecer com o Guerreiro. Se ele voltar a jogar, ele sai do Inter, porque daria um mês, finalzinho de julho, né? Ele poderia pegar uma janela para o exterior, por exemplo, Emirados Árabes, México, Estados Unidos. E o que eu ouvi é que dificilmente, muito dificilmente, o Paulo Guerreiro vai sair do Inter agora. Provavelmente ele vai sair sim, a tendência é que ele saia do Inter ao final do contrato, lá em dezembro. A não ser que apareça um baita de um negócio para o Inter envolver o Paulo Guerreiro, o que não é a tendência no momento. Negócios, muitos negócios no Beira-Rio. O Inter quer mais um zagueiro, além do Bruno Mendes, e o Inter está vasculhando o mercado, tá? O nome do Sidney voltou à pauta. Lembram do Sidney? Revelado no Inter 2008, foi vendido pelo Inter para o Benfica, depois passou pela Turquia. Ele está no Betis da Espanha. Ele tem contrato até o meio da próxima temporada, o meio do ano que vem, final da próxima temporada. E ele não está nos planos assim do time titular do Manuel Pellegrini, o técnico lá do Betis. E o Inter, o que eu tenho de informação, tá? Primeiro deixa eu contar o que saiu na imprensa. O jornal AS da Espanha diz que ele tem uma proposta para voltar para o Inter. Alguns colegas aqui no Rio Grande do Sul falaram que o Inter tem uma negociação em andamento. O que eu tenho sobre Sidney no Inter? O Sidney foi procurado pelo Inter, houve uma conversa, tá? E nada mais. As pessoas me dizem, não temos negociação em andamento. Falei com as pessoas que trabalham com o Sidney. Elas dizem, não temos nada oficial. Eu perguntei, mas tem um papo aqui de que ele vai tentar a liberação, a rescisão antecipada? Ouvi dos dois lados. Não tem nada. O Inter procurou, ou seja, tem um papo para ele voltar, mas o salário que ele ganha tem que ser adaptado e o Inter está analisando. Uma outra informação que eu tenho sobre zagueiro. O Inter quer um outro zagueiro e existe um nome em análise. A pessoa que me disse não garantiu que seja o Sidney. Pode ser um outro jogador, mas o Inter tem um nome em análise / perto de negociar. Tá? E eu preciso colocar isso para vocês, que o Sidney está sendo colocado aí como muito provável, mas o Inter está botando o pé no freio. O Inter com o Diego Aguirre vai analisar a possibilidade de contratar outros jogadores, além de um lateral esquerdo, que é o Paulo Vitor, além de um outro zagueiro, que pode ser o Sidney, o nome dele está na lista, foi consultado. O Inter pode contratar outros jogadores. Quais seriam as posições que vocês contratariam? Comenta aqui embaixo. Chegou no canal? Te inscreve, ativa as notificações, dá like, compartilha esse vídeo. Eu preciso muito dos likes, muito. Daqui a pouco eu tô de volta. Tchau.